Olá, ouvinte da Rádio Estadão e telespectador da TV Estadão. Está começando mais uma edição do Estadão Discute, o programa que a cada semana debate um tema relevante. E nesta semana, a reforma da Previdência é o nosso assunto. Para isso, temos dois convidados aqui no estúdio. André Portela, que é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado pela presença. Obrigado. E também a presença aqui de Arismar Amorim, que é especialista, advogado e especialista em direito previdenciário. Obrigado pela presença. Obrigado, tudo bom? Bom, vamos começar. A gente não sabe exatamente ainda que proposta é essa, muito se especula, né? Mas primeiro acho que é importante fazer um diagnóstico. Vou começar aqui com o André e depois também com o Arismar. É inevitável a reforma da Previdência no diagnóstico atual que nós temos? O grande problema nosso é que tivemos, por motivos benéficos, mas tivemos mudanças e estamos vivendo grandes mudanças demográficas, estruturais muito importantes e muito aceleradamente estamos vivendo isso. A nossa pirâmide etária está rapidamente se achatando e a população brasileira está se envelhecendo muito rapidamente. Então, só para dar um número aos ouvintes, a população com mais de 60 anos de idade, em 1990, no Brasil, era em torno de 6%, 7% em 1990. Hoje, já é em torno de 14%, já dobrou. Daqui a 2050, mais 30 anos depois, vai ser 30%. Vamos chegar a um universo de 70%, 70 milhões, 66, 67 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. E o nosso sistema de previdenciário é um sistema que os jovens e adultos trabalhadores contribuem para pagar os benefícios dos aposentados, em geral, os mais idosos. Antes, essa relação era uma relação razoavelmente favorável ao sistema atual. Hoje, e o prognóstico futuro, é que não é mais favorável. Então, para preservar o sistema, a gente precisa adaptá-lo a essa nova realidade demográfica. Quer dizer, Arismar, vai ter, com o passar do tempo, vai ter menos gente trabalhando e mais gente inativa, é isso? Isso é uma realidade, é fato, né? Mas a gente tem que analisar um outro aspecto, né? Eu concordo com algumas alterações previdenciárias que tem que ocorrer, mas não fazer a pessoa viver até os 65 anos e receber benefício. Vai acontecer em alguns casos de receber benefício durante 2 anos. A gente tem estados brasileiros que a média é 67, não bate nos 73, 74 anos que estão falando. Que é uma média nacional. É uma média nacional. Então você vai ter situações de pessoas contribuindo que durante 35, 40 anos. Existem algumas situações que o governo quer passar na reforma, onde eu vou, para ter 100% do benefício, eu tenho que contribuir durante 50 anos. Então, eu passo durante muito tempo acumulando renda, durante 50 anos. Se a gente comparar com o setor privado, com a Previdência Complementar, eu não preciso de 50 anos de contribuição para ter a mesma margem. Então, a discussão assim, é exatamente essa. Há uma mudança demográfica, precisa ajustar em termos de contribuições e recebimentos, e a discussão é exatamente isso. Vão se distribuir custos entre pessoas na sociedade, não só entre pessoas de uma mesma geração, como entre gerações. E estamos fazendo mudanças para gerações que acabaram de nascer. Então, ao fazer quem paga a conta, temos que levar isso em conta no debate. Eu acho se a gente começar o debate, né? Quem perde, quem ganha, etc., e se cada um dizendo, tem essa situação, eu vou dar milhares de situações para milhares de diferentes tipos de reformas que uns vão ganhar, uns vão perder. Na verdade, primeiro, a gente tem que concordar que temos um problema. Tem um problema, tem que resolver. E esse problema envolve distribuição de custos entre nós da sociedade intergeracionalmente, o que é muito sério. Então, se a gente já entrar na defensiva de que vai ter casos a casos, e vamos discutir caso a caso, eu acho que podemos discutir caso a caso, mas primeiro temos que saber que sim, temos que resolver esse problema. E isso impõe distribuição de custos entre grupos sociais. Que critérios queremos ter para distribuir esse custo entre os membros da sociedade, inclusive as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho e que irão nascer e entrarão no mercado de trabalho lá na frente? Só cortando um pouquinho, André, eu acho assim, não é uma coisa que se resolve em 2, 3 meses que nem o governo está querendo passar. Isso demanda estudo, né? Estudo atuarial, cálculo atuarial, né? Não é em 2, 3 meses que vão falar, olha, eu vou mudar em 2, 3 meses e vai resolver. O governo está vendendo o déficit da Previdência como forma de passar essa reforma. E aí é incorreto.
né? Eu não estou falando de governo A, B ou C. O governo que estiver, ele vai tentar fazer, ele está aproveitando o momento econômico para passar isso. Então eu queria voltar também a esse ponto. Eu acho que a gente precisa de um importante, estudo. de fato, ter essa discussão e ter vários estudos, consolidar os fatos, fazer os estudos autoriais, é verdade. Dito isso, os estudos existem há 30 anos. Tem essas propostas que estão feitas aqui, são propostas que já foram feitas, por exemplo, pela FIP, da USP, desde os anos 90. Tem proposta nos anos 2000, inclusive propostas minhas com meus coautores da Universidade de São Paulo. Tem propostas do pessoal do IPEA há mais de 20 anos. Já se sabia disso há muito tempo. O problema já não é de hoje. O problema não é de hoje. Então, fica parecendo que é a toque de caixa. Na verdade, não. Por que essa premência? Eu também acho que quanto mais premência, pior. Mas por que a premência? Porque fizemos atitude de avestruz escondendo esse problema há 30 anos. Sabíamos disso. A gente tinha um problema, por exemplo, que era as últimas 36 contribuições. Uma coisa irreal. Eu contribuo 36 meses no teto e me aposento pelo teto. No teto, né? Os últimos 3 anos. Hoje se tem uma média ponderada, ainda não sei se é ideal, mas já mais justa, né? 80% das maiores contribuições. Então, tem que ter a reforma. Eu entendo, eu concordo que tem que ter a reforma, mas algumas coisas não, assim, é o que eu falo. Por exemplo, a idade, qual que é a idade mínima? Não, então, vamos aí de começar a discutir. Bom, tem um problema. Vamos distribuir custos entre as pessoas, inclusive intergeracionalmente. Que critérios queremos estabelecer para distribuir esses custos? Quem paga, quem não paga? Em termos gerais, o que é distribuir custo? Vamos ter que aumentar contribuições e vamos ter que diminuir benefícios, ou um ou outro, ou um pouco dos dois. Vamos voltar aqui só um pouquinho, André, antes da gente entrar propriamente nas soluções. Vamos tentar entender como é que a gente chegou nesse ponto em que a gente chegou historicamente. A gente ouve falar desde o Juscelino, a gente ouve falar e passa pelos militares, pela Constituição de 88. Como é que a gente chegou nesse quadro? A gente chegou nesse quadro por 2 grandes movimentos, né, e várias coisinhas peculiares que foram se adicionando ao problema. Mas quais são os 2 grandes movimentos? O grande movimento é essa mudança de estrutura demográfica. Para um sistema relativamente generoso, com tempo de contribuição e com valores de benefício, e com idade começa a receber tudo isso. Tem as exceções. Posso pontuar mais uma coisa? Muitos benefícios sem ter contribuição. Isso, então... O rural, servidor público, até pouco tempo, não contribuía e tirava. Numa parcela, numa época demográfica da sociedade, que mesmo a gente sabe que pode ser distorsivo, pode se justificar ou criticar se é justo ou não, etc., cabia no PIB e cabia no país. Essa estrutura institucional hoje, com essa nova mudança demográfica, é que deu esse problema. Associado a isso, tem a questão de que está na Constituição, de que os benefícios são atrelados ao valor do salário mínimo. Então, mais de 60... Não, desde 91 está desatrelado. Já tirou, é verdade. Desde 91 já vem desatrelado, porque você tinha 10 salários mínimos de teto e hoje não chega a 6 salários mínimos o teto da Previdência. Mas o valor, então, o valor do reajuste, indexado... Não está mais. Não, é indexado, assim, até 10 salários mínimos ou até 6 salários mínimos. E o mínimo valor que a pessoa recebe no INSS é o salário mínimo. É um salário mínimo. Aí 65% dos valores do INSS, das aposentadorias, não dos valores, dos números de aposentadorias, é um salário mínimo. Quando o salário mínimo tem ganhos reais, como teve nos últimos anos, obviamente isso impacta diretamente nas finanças da Seguridade Social. Então, o aumento real do salário mínimo mais a mudança demográfica deu esse impacto. O sonho do governo é pagar salário mínimo para todo mundo. Claro, porque o salário mínimo foi subindo. O salário mínimo hoje a gente tem uma boa parcela da população de trabalhadores brasileiros ganhando menos salário mínimo, porque o salário mínimo foi nominalmente subindo e acima da inflação. Mas, enfim, a combinação desses 2 fatores, mais essas distorções que isso mesmo a Arismar fala, de contribuição, de benefícios, assistências sociais sem contribuição. Servidor público não era assistência social e não contribuía até pouco tempo atrás. Então tem com o rural até junto, um pouco assistencialismo, mas eu vi uma reportagem onde a Previdência Urbana foi superavitária em 5 bilhões e a Previdência Rural deficitária em 90 bilhões, que é onde deu o rombo dos 86. Então, na verdade, o trabalhador urbano acaba
cobrindo esse buraco. Então, para dar... Mas, assim, isso mas mesmo. Para dar um ponto, é isso mesmo. Hoje a gente gasta cerca de 11% a 12% do PIB em aposentadorias e pensões, juntando tudo isso, inclusive o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que não deveria sair dessa conta, tem que sair da conta do Tesouro, por ser assistencial. O fato é que acaba saindo da Previdência. Sai do contribuinte brasileiro, sai de nós todos que pagamos impostos, 12% do PIB para transferir para pessoas que contribuíram no passado e para pessoas que não contribuíram, total 12%. Mantido a estrutura demográfica, a mudança que está, isso vai crescer rapidamente. A pergunta é como isso vai ser financiado. Se nós mantivermos a estrutura como está, vamos sim ter muito mais carga tributária sobre isso. Ou, se não tivermos carga tributária sobre isso, vamos criar dívida pública. A dívida pública já é 70% do PIB. Quanto mais? Há um juros de 12% ao ano nominal. Então, o problema é posto. Não é verdade que essa discussão é de agora. Vem de muito tempo. Não se enfrentou politicamente, a verdade é essa. Mas isso foi avisado há muito tempo. Vou dar um exemplo de um país que enfrentou essa situação, que é a Alemanha, e um país que não enfrentou, que é a Grécia. A Alemanha, há 20, 30 anos atrás, sabia que ia acontecer uma mudança demográfica, como nós sabíamos há 20, 30 anos atrás. O que foi que eles fizeram, Arismar? Fizeram uma lei muito simples, aumentando a idade mínima para ser aposentado dos 62 aos 65 anos de idade. Hoje é 67. Hoje é 67, aumentaram depois mais. Aí, para isso, eles escalonaram. Então, quem vai se aposentar ano que vem, se aposenta ano que vem. Quem vai se aposentar daqui a 2 anos, se aposenta daqui a 2 anos mais um mês. E aí eles foram adiando devagarzinho. Que para passar a idade atual, levou uma transição de 20 anos. Poderíamos ter feito isso lá atrás? Poderíamos. Não enfrentamos. Então, ao fazer agora, precisa ser mais drástica. Bom, até vou pegar isso como gancho, Arismar, porque a gente fala de uma maneira mais geral, né? Mas, na verdade, são 2 regimes que a gente tem, né? Tem aquele regime que é o geral, né? Que pega o regime os privados e até do serviço público, porque tem seletista no serviço público, né? Tem, mas é o regime próprio e CLT. E tem o regime próprio, geral da né? Previdência. Onde que é pior o buraco? Ou é nos 2? Então, o buraco estaria no regime próprio, né? Porque durante muito tempo... Porque é assim, não tem como eu tirar da onde eu não coloquei. Né? Alguém vai pagar. Almoço grátis não existe. Essa é a realidade. Alguém vai pagar a conta. Da mesma forma, por exemplo, a gente tem um débito fiscal de 380 milhões que as empresas devem, que poderia estar lá. E o governo bate, assim, o que dá, às vezes, um pouco de indignação é o governo bater em cima do déficit, e aí ele vai lá e onde ele tirava 20% de um lugar que não tinha, segundo ele aumenta a DRU, que é a desvinculação da Receita da União, para 30%. Então, da onde não tinha, ele tirava 20%, ele passou a poder tirar 30%. Então, eu não sou, é o que eu falo, eu não sou contra uma idade mínima, um tempo de contribuição dentro do razoável. Por quê? Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu tenho 33 anos de contribuição hoje, eu estou com 45. Me aposentaria daqui 2 anos? Estou novo, não vou parar de trabalhar. Mas o que acontece? O filho do pobre que começa a trabalhar cedo. Essa pessoa vai começar hoje, só pode a partir dos 16, e algumas exceções a partir dos 14, ela vai trabalhar durante 41 anos contribuindo. Se você pegar qualquer instituição financeira e você fizer a contribuição que você contribui para a Previdência, numa Previdência privada durante 41 anos, você tira um rendimento de mais de 15 mil. Porque o juros sobre juros acaba no acumulando do capital. Então, assim, se é desse jeito, deixa eu cuidar do meu dinheiro. Porque o bolo é muito bom, Raiz. Entendeu? É assim, eu tenho um dinheiro que eu faço um confisco, uso para construir estádio, uso para fazer ponte Rio-Niterói, uso para fazer Transamazônica, que não tem nada a ver com a Previdência, não reponho para o caixa. E aí vou tocando. É maravilhoso. É a mesma coisa que assim, eu faço a dívida na minha casa, mas eu busco o dinheiro no seu banco, na sua conta bancária, e eu gasto lá em casa. Eu concordo com o André, quer dizer, realmente assim, tem que se tomar uma posição, porque o que pode acontecer? Amanhã ou depois virar uma Grécia, e aí nem quem está recebendo não recebe a aposentadoria. Esse é um mal. Né? Então,
muita coisa, que nem fizeram um ajuste agora das pensionistas, então a pensionista não é mais vitalícia, dependendo da idade, a partir dos 44 só. Alguns ajustes têm que ser feitos, tem, mas é ponderar. Porque você imaginar que a pessoa vai trabalhar, uma pessoa de classe C, D, né, dentro dessa faixa, durante 41 anos contribuindo, eu acho meio Agora, difícil. André, o presidente Temer chegou a dizer que vai ser indistinto, né, nessa reforma, vai pegar todo mundo. Até onde podemos acreditar nisso? Ele fala até dos políticos. Os militares também. já estão fora. Os militares, né? Por exemplo. Já estão fora. Militares que já estão fora, mas ele fala de todo mundo. Como é que seria isso? Pegar todo mundo? Primeiro, uma vez as pessoas acordadas que algo precisa ser feito, já é um bom pedaço. Se a gente entrar nessa discussão, todo mundo querendo isoladamente o seu grupinho defender o seu quinhão, o seu pedaço, fica difícil a solução. Então, de alguma maneira, a gente precisa aqui de papel de lideranças. E papel de lideranças para, primeiro, quais são os fatos, estabelecer as pessoas estarem em um certo consenso, acordados que esses são os fatos, e com eles, então, as várias possíveis soluções para encaminhar. E se vamos fazer exceções, que seja explícito e transparente. É isso, um debate democrático, o próprio processo do debate é que vai levar a essa reforma. Obviamente, o presidente Temer deve ter as preferências e as conjunções políticas dele, mas ele certamente também tem as restrições das reações da sociedade, dos grupos, o que quer. Então, eu acho que isso aqui é, num certo sentido, um esforço de construir um consenso razoável sobre o que a gente vai fazer e saber que é um consenso de gastos, de como financiar a Previdência, se é que queremos tê-las no futuro. Então, dito isso, podemos entrar no detalhe, sempre vou dar um exemplozinho, sempre vamos achar um exemplo que alguém se beneficie, alguém pede. Se entrar nisso, a gente não tem essa discussão. O fato é que eu quero voltar de novo a esse ponto dos nossos gastos todos, que aí tem a ver com a PEC 241, etc., né? Nós gastamos cerca de 35% do PIB. Né? O governo tem uma receita aí de uns 32%, enfim, arredondando em tudo isso. E desses gastos de 30 e poucos por cento do PIB, 12 pontos disso é Previdência. Então, se nós dissermos, se a gente pegar toda a receita do governo, dos 3 níveis, cabe na Previdência? Cabe. Mas aí vai faltar em outros lugares. Então, se a gente construiu no Amazonas isso, fez aquilo, claro, sempre a gente vai achar uma coisa que a gente achar que no dia de gastar lá, gastar aqui, etc. Quanto queremos gastar com Previdência? Qual o tamanho que nós queremos para a sociedade enquanto Previdência e quanto queremos gastar com as outras coisas, com saúde, com educação, etc. Então, temos que olhar o todo. E nesse jogo de olhar o todo, vão vir escolhas muito duras, nós enquanto sociedade. Quanto estamos dispostos a arcar para cada tipo de serviços, de saúde, educação, segurança, mais Previdência. Então, o bolo está dado, a questão está dada, depende agora das nossas lideranças fazerem as suas propostas e discutirem, e o Congresso é o local para isso. Bom, Arismar, quer dizer, a gente percebe que a reforma é um início ainda de discussão, depende muito de apoio político lá no Congresso Nacional e um apoio qualificado, né? Aí que entra a negociação. Até que ponto essa negociação pode ser prejudicial na sua avaliação? Então, é o que eu falo, o André está falando. Se é para participar, então toda a sociedade. Então, não vou excluir, os militares já estão fora. Quer dizer, o sacrifício tem que ser de todo mundo. Podemos questionar isso, claro. Né? O sacrifício é de todo mundo. Se é para sacrificar, todo mundo. Aí são pontuações, quer dizer, que benefício vai ser mantido, pode ser acumulado determinado benefício ou não, como é que funciona, porque muita coisa já vinha lá de trás sendo cortada. Um auxílio suplementar que não acumulava mais com a aposentadoria, era acumulativo, desde 97 passou a não ser. Vem se modificando aos pouquinhos, vem pensando, né? O próprio fator previdenciário é um redutor, mas não inibiu a idade, porque a pessoa às vezes prefere pegar aquele dinheiro, continuar trabalhando, e aí entra numa discussão da desaposentação que está para ser julgada aí dia 26, né? Ao meu ver, qual que é o mal? É quando eu contribuo e não tenho nada em troca. Esse é um problema, né? Eu tenho casos no escritório onde a pessoa aposentou, 35 anos de contribuição, continuou trabalhando por mais 18,
quase uma segunda aposentadoria, e não tem nada em troca disso. Então, assim, se o sistema é contributivo, retributivo, eu coloquei no bolo, eu tenho que tirar do bolo o equivalente, né? Da mesma forma que, assim, saúde, ela tem que ser custeada não do dinheiro da Previdência, porque o sistema é tripartite. Ele é Previdência, Saúde e Assistência Social. Cada qual com a sua fonte de custeio. Então, o problema é misturar, né? Põe tudo no mesmo pote e mistura, e aí dá problema mesmo. Eu quero aplicar mais em saúde, mas vou tirar da Previdência? Eu estava olhando uma reportagem que tinha 130 milhões de reais destinado para a dengue. Os estados aplicaram o dinheiro recebendo juros e não investiram. Quer dizer, na verdade é má gestão. A gente precisa de gestão. Não sei se... às vezes o dinheiro até tem, né? Eu não estou falando agora que andaram dando dinheiro à vontade aí para um monte de programa, um monte de situações. Não sou contra, acho que tem que ter, mas também não é assim sair distribuindo, dando dinheiro ao bel prazer, né? Pois é, agora, André, acho que entrar um pouquinho numa questão até política. A gente teve presidentes com um largo apoio popular. Vamos pegar só dois aqui, Lula e Fernando Henrique. Tinha um apoio popular, foram eleitos diretamente, não que o Michel Temer era vice e chegou agora por conta do impeachment. Esses dois aí que tinham amplo apoio popular não conseguiram, por mais que o Fernando Henrique tenha feito lá o fator previdenciário, não mexeram na Previdência. Será que é justamente por ter chegado dessa forma que chegou que o Temer pode conseguir mais propor e implementar uma reforma como essa? Eu acho que sim. Primeiro, o problema agora está muito mais severo e muito mais imediato. E segundo, a consciência dessa questão em toda a sociedade é muito maior, né? Mas reformas como essas, que envolvem escolhas coletivas, de fato são muito difíceis de serem feitas por uma razão muito simples. São aquelas reformas em que o benefício dela é difuso na sociedade e o custo é localizado. E é fácil dizer saber quem vai pagar. Então, a pessoa que vai pagar, ou aquele grupo, ou aquela geração que vai pagar por isso, sabe disso. E, obviamente, não quer. Enquanto o benefício vai ser difuso para eles e para todos os outros. Então, se mobiliza a reação contra, mas é difícil mobilizar o movimento a favor. Por isso que, nesse ponto, o debate democrático e programas como esse são importantes para esclarecimentos e para a construção de consensos para essa solução. Por isso que eu acho que hoje, sim, a possibilidade está maior do que antes. É porque ele tem dito que ele diz, né, que ele não é candidato à reeleição. Isso nós vamos conferir logo, né? Mas ele disse que, como ele não é candidato à reeleição, ele pode propor medidas impopulares. Então, mas lembrando que, mesmo assim, não é fácil obter esse apoio, porque os parlamentares serão candidatos à reeleição, né, André? Sim, aí precisamos ver como é que eles vão se comportar nesse aspecto, né? E uma negociação com a própria base dele, que não existe um consenso firmado em relação a isso. Qual a avaliação de vocês? As próprias centrais sindicais, os sindicatos vão se mobilizar para não aprovar. Até greve geral sendo anunciada. Já estão mencionando. Eu estou dentro de sindicato, já estão falando em greve geral. Quer dizer, é uma medida, um remédio amargo. É um remédio amargo. Não sei se passa assim tão fácil. É o que eu falo, vinham às vezes fazendo algumas pontuais. Às vezes é mais fácil passar a pontual aos poucos do que tentar uma reforma geral, que é o ideal, né? Tanto reforma política, previdenciária, já que é para fazer, faz uma vez. Mas eu não sei se vai ter esse apoio político todo, não. Porque... E depende também da maneira como não só fazer a reforma, mas com a maneira como você estabelece, digamos assim, o timing da reforma e o momento de cada medida e a maneira como você vai implementando gradualmente ou não, etc, etc. Então, claro, isso vai sair desse processo e certamente eu acho que os líderes das centrais sindicais já estão conscientes também desse problema. Então, eles sabem que, de fato, postergar é impor custos tributários sobre a sociedade, se não custos inflacionários ou de dívida pública. Eles sabem disso. Então, eles têm a responsabilidade disso e eles têm a responsabilidade de colocar propostas alternativas da mesa. A pressão é grande, André. A pressão é grande para todo mundo. Porque o trabalhador não entende. Ele entende que ele paga
e ele quer ter um benefício. Quer dizer, na cabeça do trabalhador, por exemplo, ele não, na cabeça dele assim, eu pago aqui, mas o rural aposenta sem pagar lá. Ele não faz essa relação, não. Ele quer saber do dele. Ele trabalha o mês inteiro, tem lá o desconto em folha de 9, 10, 11%, e ele quer saber... E é exatamente para ele ter o dele que precisa fazer o sistema solvente e se manter. Se tiver como está, aí sim que o dele pode estar sob risco. Sim. A ideia de que não fazer nada, o dele não está sob risco, é errada. Vamos começar a tentar projetar agora, né, que o presidente Temer diz que ele tem rascunhos, até aqui, na última entrevista que ele deu para a gente, no dia da aprovação da PEC do teto, ele falou, vou analisar... aquele jeito bem político do presidente Temer. É inevitável, vamos começar falando aqui pelo André, a idade mínima, na sua visão, vai tá nesse projeto? Vamos ver primeiro, em geral, quais são os parâmetros de manter um sistema de previdência como temos hoje, um sistema de repartição, dada essa nova estrutura demográfica. Não tem muito segredo. Ou você aumenta a contribuição, ou você diminui benefícios. E aí, no total, eu falo, no bolo. Isso quer dizer o quê? Para contribuições, ou você aumenta a base, mais pessoas contribuindo, ou quem contribui, você recolhe mais, e recolhe mais é ter uma alíquota maior, ou você faz mais tempo essas pessoas contribuindo. Não tem por onde sair, são uma dessas três margens. Do lado do benefício, você tem três margens. Ou você diminui o tempo que a pessoa receberá o benefício, então a idade mínima é um aspecto disso, ou você altera o valor do benefício, né, que é a segunda margem que tem aí. Então a gente tem três margens para contribuição, duas para benefícios. Então os mecanismos que a reforma vai ter. Então vamos estar discutindo quem contribui, quanto contribui, qual o valor da contribuição, quem recebe, a partir de quanto tempo vai receber, qual o valor desse benefício. São essas as margens que a gente vai estar discutindo. Então, no caso da idade mínima, é a margem de você, ao estabelecer a idade mínima, você alonga o tempo que as pessoas estão contribuindo, né? E você reduz um pouco o tempo que as pessoas estão recebendo o benefício. Isso eu não estou nem levando em conta que certamente as pessoas aumentam, com as gerações vêm aumentando a expectativa de vida, né? Mas pelo menos você aumenta o tempo da contribuição. Porque essa é uma margem que se discute aqui. Porque a idade média de aposentadoria do trabalhador brasileiro do setor privado é em torno do INSS, em torno de 55 anos para homens, 52 para mulheres. Essa é a idade média. A idade média de aposentadoria em países com o mesmo nível de renda per capita brasileira, vamos pegar México, Argentina, não quero nem pegar Europa, Japão, Estados Unidos, para não... Enfim, é isso, é 65, é 60 anos, etc. Então, de fato, em termos, se tem uma margem que a gente é muito diferente dos outros e que então dá algum sinal de que talvez aí a gente tenha alguma margem de manobra para poder adaptar e ficar na norma internacional, é essa idade mínima. Agora, claro, também tem outras margens que podemos discutir, mas é por isso que eu quero deixar claro aos ouvintes que a idade mínima não é uma coisa maluca. A maioria dos mundos tem, a exceção é a gente, que não tem. Assim, eu acho que teria até que ter alguma coisa nesse sentido, André. Não vejo muito fora da realidade, né? Eu só acho que, é o que eu falo, eu não concordo assim, eu trabalhar e contribuir durante 40 anos e receber durante 5, 2, 3 anos, a conta não fecha. Aí, pro outro lado, né? Quer dizer, eu passo acumulando capital. Eu vou dar até um exemplo. Pela OAB, a OAB tem um fundo de previdência privado hoje. A gente tinha do Estado, o Estado de São Paulo cortou através de uma lei, e hoje tem um fundo de previdência privado que a OAB faz a gestão. Eu fiz uma simulação agora, no mês passado. Se eu injetar um capital de 45 mil hoje, eu com 45 anos de idade, 45 mil reais, e fizer uma contribuição de 200 reais, eu tenho a renda de 5.189, que é a mesma do teto do INSS aos 65. Por quê? Não me é garantido que eu vou contribuir com 200 reais por mês, por exemplo, no INSS, e vou ter o teto da Previdência. Essa é uma conta que eu não entendo. Se eu recolher pelo teto, se eu ganho 5 mil, 6 mil reais, se eu passar a recolher 20%, né, da contribuição como contribuinte individual ou autônomo, né, R$ 1.200, por exemplo, não chega a isso,
mas só para fazer uma conta redonda, durante 40 anos, às vezes eu não vou receber o teto. Então, é isso que eu falo de fazer um cálculo atuarial onde a pessoa tem uma vida digna, porque assim, o que eu vejo hoje? Muito trabalhador aposentado que estava discutindo a desaposentação e trabalhando porque ele é arrimo de família. Hoje o aposentado é que banca a família. Quando pessoal, Arismar, não é nem OAB, nem nada, eu vejo que é o seguinte, esse aposentado deveria sair com um rendimento bacana. Então, como era antigamente, 8.800, vamos supor, 10 salários mínimos, ele sai do mercado, entra uma pessoa nova e aqueles 8.800 ele vai gastar na sociedade. O ciclo seria esse. Então, hoje o aposentado, ele ganha mal, ele continua no mercado de trabalho ocupando a vaga do jovem, né? E ele não vai curtir a aposentadoria, que aí é o que acontece nos países aí de fora, né? Estados Unidos, Europa, conheço, o pessoal vai curtir a aposentadoria, que é diferente daqui. Aqui eu me aposento, eu tenho vários clientes, devo ter uns 1.000 processos de desaposentação, todos trabalhando, e o cara aposentou, tem 70 anos, está trabalhando porque ele não consegue sustentar. Uhum. Esse é uma conta que eu não entendo, não cabe na minha cabeça. Entendo a questão do PIB, entendo a questão da possibilidade até dele não receber, mas sabe aquela coisa assim, é um ciclo vicioso. Eu não pago melhor o segurado, ele não gasta, não movimenta o mercado, e ele tem que se manter, ocupa a vaga do jovem. Então, isso que tinha que ser talvez repensado. Que uma proposta de reforma, imagino, essa situação de contribuir 40 anos para receber por 2, obviamente, não vai ser a proposta que vai ser colocada. Uhum. Né? E não é verdade que isso é a média, o que acontece em geral. Pode acontecer na regra atual como está isso é apenas uma demonstração de que existem distorções na regra atual. Né? Porque então, que a regra atual deve ser adaptada. A aposentadoria vai ser assim, o fato de eu me aposentar, eu vou ter direito a 50%. E aí, 1% para cada ano de contribuição. Não, eu não sei qual é a proposta que você está falando. Vamos começar a discutir, então, propostas pontuais? Assim, eu só falo, mas assim, então, contribuir durante 20 anos, eu tenho mais 20%. Como é na aposentadoria? A aposentadoria por idade hoje, como é que é? É 70%. Para cada ano trabalhado, eu tenho 1% de majoração. Então, eu posso chegar a 100%. Né? A ideia deles é fazer de uma forma que eu tenha um percentual entre 40% a 50% no momento que eu me aposentar por idade. Então, a ideia não é, se a pessoa contribuir durante 20 anos nesse interregno dos 65 anos de idade dele, ele vai ter um benefício de 85%. E essa possibilidade, pode complementar, André, mas já, se possível, entrando, essa possibilidade de igualar homens e mulheres? Então, veja, aí começa, então, uma vez decidido, né, os parâmetros da discussão da reforma vão ser esses que eu falei, os 3 do contribuição do benefício. Nas regras nossas atuais, nós temos situações, digamos assim, não homogêneas. Né? Então, nós temos situações, desde algumas ocupações terem tempos de contribuição diferentes. Professores, por exemplo. Nós temos situações em que, em termos de idade para passar a receber o benefício, etc., diferentes para homens e mulheres, né? Temos essas diferenças também. Então, temos regras nossas ainda muito diferentes da norma internacional em relação, por exemplo, a pensões. Então, tem várias margens aí que podem ser, se consensuadas na sociedade e achadas justas, que podem ser adaptadas, correto? A lista de países em que... Eu estava fazendo esse levantamento outro dia. A lista dos países que têm idade de aposentadoria, que homens e mulheres têm a mesma idade, é mais ou menos metade dos países que têm sistema previdenciário. As outras metades já diferem. Então, a gente, nesse caso, a gente não está tão... Ser diferente hoje não está tão diferente dos outros. Dito isso, eu acho razoável, no nosso caso brasileiro, ter a mesma igualdade, ou pelo menos uma diferença menor, pela razão que hoje a nossa mulher brasileira já iguala, criou, né? a isonomia entre homens já e mulher, iguala. Né? E o fato é que a taxa de participação no mercado de trabalho das mulheres hoje cresceram muito e, embora ainda inferior à dos homens, ainda tem relativamente alta. Então, eu acho que tem plenas condições de participarem com os mesmos deveres, digamos assim, que os homens. Quanto a isso, eu não tenho discordância, não. Eu acho que é igual. A mulher acaba estudando mais que o homem, tem mais possibilidade. Normalmente, ela fica no seio da família durante mais tempo. Então,
Eu acho que esse não é um... Tem, né? Que nem o Temer mesmo já fala que talvez não. Agora, Ele tem um mesmo. outro aspecto que o Arismar falou antes, que, de novo, acho que envolve nessa discussão de reforma. É que nessa discussão, quando a gente fala de aposentadoria, etc., a gente está pensando a renda do relativamente idoso, né? Tem duas maneiras de ter isso no nosso sistema brasileiro. A gente tem a parte de aposentadoria mesmo, que é o que a gente está falando, o INSS e os funcionários públicos, em que eles contribuem hoje e isso lhe dão direito a ter uma renda quando idoso lá na frente. Então, são sistemas contributivos. Mas, acoplado a isso, a gente tem uma assistência social ao idoso. As aposentadorias rurais para o trabalhador rural, a assistência via Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, que dá um direito a uma renda, um salário mínimo quando idoso, com regras diferentes, tanto a aposentadoria rural quanto o LOAS, por idades diferentes, etc., né? E regras de elegibilidade diferentes, e que isso sai dos impostos gerais. Embora está na conta vai via INSS, tudo isso sai dos impostos gerais. Isso é assistência, essa pessoa não contribuiu. Então, acho que na reforma está uma oportunidade importante para saber quanto nós, enquanto sociedade, queremos ser generosos aos idosos que não tiveram condições, quando jovem, de contribuir, e se a gente quer dar uma renda mínima básica para eles ou não, como vamos financiar isso, né? E quanto nós queremos que o que de fato contribui, receba lá na frente, seja atuarialmente equilibrado, que é o ponto do Arismar. A reforma, a discussão vai poder colocar isso em xeque. Qual o grau de generosidade que nós queremos? O ponto do Arismar é verdade, porque em parte o financiamento do LOAS, da aposentadoria por idade, está vindo dos que contribuíram. Tá certo? Como também está vindo das outras contribuições, está vindo dos impostos gerais. Então é importante para deixar isso claro. Né? A gente quer um sistema que tudo que a pessoa fica é exatamente proporcional ao que ele contribuiu, ou vai ser um pouquinho menos, ou vai ser um pouquinho mais, e quem vai pagar essa diferença? Essa é a oportunidade de colocarmos isso transparentemente. Sei lá, pensando, vai ter um sistema onde você tem o salário mínimo. Você quer mais que isso? Aí você parte para complementar. Só que você vai contribuir equivalente a ter um salário mínimo. Talvez seria uma forma, mas eu acho difícil o governo abrir mão dessa receita. Não, veja só, aí tem dois aspectos importantes, que o sistema está aí. Tem pessoas aposentadas hoje que estão recebendo. Obviamente, isso não vai mudar. Essas pessoas e isso tem que ser financiado. Né? E isso tem que ser financiado com todas as nossas cargas tributárias que temos aí, senão talvez até um pouco mais. Além disso, temos que desenhar um novo sistema para ele ser solvente. Como fazemos essa regra de transição? Também isso tem que ser discutido e isso vai ter que entrar na conta, porque pode acontecer de que, a depender de como sejam as propostas de reformas e o timing, digamos assim, a sequência da implementação delas, que envolva alguns tipos de contribuições provisórias para essa transição. Não sei, temos que aguardar a proposta do governo. Com o plano Collor do Fundo de Garantia, que majorou em 0,5% o FGTS e 10% a contribuição das empresas quando da rescisão do contrato. Isso é importante, haver uma regra de transição, né? Acho que seria importante. Uma regra de transição, e o problema, Raíssa, é ter uma regra clara. Por exemplo, quando eu entrei no sistema, o jogo era 1. Eu não estou saindo do sistema e o jogo já mudou umas 10 vezes. Então, assim, é o que o André está falando do futuro. Eu estou entrando no sistema hoje, a regra é essa. Aí eu vou ver se eu quero ou não participar desse jogo. Entendeu? O problema aqui no Brasil é esse. Muda aos 45 do segundo tempo. Então, e como não existe direito adquirido a sistema previdenciário, eu tenho direito adquirido se eu implantar os requisitos. Então, se hoje o Arismar tem direito a se aposentar, eu tenho direito adquirido. Amanhã mudou a lei, eu não tenho direito adquirido ao sistema previdenciário. Esse é o que está em vigor hoje. Mas, assim, deveria ter uma regra. Olha, você entrou no sistema na data X, você vai ter direito a isso aqui. É para isso que eu contribuí, foi para isso que eu participei do sistema. Olha, isso aí não me agrada. Então, eu vou trabalhar sem registro, eu vou ser, sei lá, por conta, vou ser mascate, camelô, não sei. E eu não quero participar dessa brincadeira aí.
Aliás, Entendeu? aproveitando então isso, um pouco essa sua deixa aí, Arismar, e pegando a sua experiência também a do André, acho que é uma dúvida de muita gente agora, dos ouvintes, os telespectadores da TV Estadão também. Quem está, acho que na nossa faixa etária até aqui, que está próximo já vislumbrando uma aposentadoria, a gente tem as regras atuais, né, que tem o tempo de contribuição, tem o 85-95, que dá para a gente explicar também, tem o fator previdenciário. O que dizer então para essas pessoas, começando pelo Arismar? Olha, vai ter uma corrida? Parece que já está tendo uma corrida. Já está tendo, como teve em 98 com a emenda 20. Né? Eu, na época, eu nem advogava, eu sou advogado desde 99, mas a gente já trabalhava na área previdenciária e eu senti uma corrida, e a mesma coisa está acontecendo agora. Já teve uma majoração de aumento, um aumento significativo de busca de aposentadoria. Mas não é aquela coisa, é o cara que já tem o direito adquirido hoje. Para ele, tanto faz. Se a lei mudar amanhã, ele preenche os requisitos hoje, ele pode se aposentar. Né? Eu acho que assim, a preocupação maior é de quem não tem a idade, não tem os 50 anos. Porque para esse não vai ter regra de transição, é aguentar até os 65, se for 65, não sabemos, 60. Pode ser que tenha uma proposta de regra de transição. Se fala num corte aos 49, é o que se falou. Mas com a transição. Com a transição, mas imagino, eu não vi a proposta. 50, então isso a gente está especulando aqui, mas né? É dos 50 em diante. Isso. O corte seria 50, e aí 40% de pedágio, 50% de pedágio, porque tá suscitando ainda. Mas quem está antes dos 50, eu dei uma palestra na Revista dos Tribunais, e tudo jovem. Eu falei para eles, olha, comecem a ver previdência privada. Né? Na verdade, assim, é uma coisa que veio para o mercado e tem aumentado de uma forma absurda a quantidade de pessoas que estão buscando essa alternativa. E para quem quiser ter uma renda... Porque eu posso estar no sistema hoje e eu ganhar salário mínimo com 65. Eu não sei como é que o sistema vai estar lá na frente. Então, talvez procurar uma instituição que ele acha de confiança e começar a fazer uma economia e pôr lá o quanto antes. Porque quanto mais novo começar, eu fiz uma simulação para minha filha, que tem 6 anos de idade, e os valores, porque o juro sobre juro, né, acaba, quando você vai capitalizando, acaba dando uma renda razoável. Desde que seja uma instituição também que não quebre, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que é isso, é buscar alternativas. Eu, por exemplo, fui trabalhar, como eu tinha comentado, imóvel, investir em imóvel. Alguma coisa a pessoa tem que fazer, não acreditar só na Previdência. Eu acho que só crer na Previdência hoje é muito preocupante. Quer dizer, nessa situação, sim, cada caso é um caso mesmo, né? A pessoa Sim. tem que ver se para ela compensa esperar um pouquinho mais para a regra dos 85, 95, se aposentar agora com o fator previdenciário, cada um tem que fazer essa eu acho que antes da conta. corrida ao posto do INSS, é buscar alguém especializado que faça um cálculo para saber se ele não está tendo um prejuízo. Porque às vezes ele vai... a gente tem situações aí que a pessoa está assim, com 34 anos, 11 meses e 20 dias. Ele vai lá dar entrada na aposentadoria e sai com 70% do benefício. Se ele tivesse esperado mais 10 dias, ele sairia com 100%. Então, ter um auxílio aí de alguém que possa fazer o cálculo e ver se ele tem o tempo, se ele não entra na regra 85-95. Né? Bom, André, do jeito que vai a coisa, se não fizer nada, quebra. Em algum momento vai quebrar. Quebra. Na verdade, vai ficar caro para o país mantê-lo. Até quanto estaremos dispostos a quanto queremos pagar com isso? Hoje são 12% do PIB. Isso vai aumentando ano a ano. Então, e como vamos distribuir esse custo? De novo, eu volto aqui. Porque mesmo manter como está o sistema e com o envelhecimento populacional, isso quer dizer que a gente está impondo aos nossos netos que irão nascer uma carga tributária já muito maior para eles. Então, a gente não é dizer que não é neutro, a gente está impondo. Só está impondo para eles não podem gritar, porque eles não estão aqui para isso, tá certo? É essa escolha que a gente está fazendo, é isso que a gente quer. Então, esse é um ponto. Em relação a essa sua pergunta e as pessoas, o que é que fazem, etc., claro, os direitos adquiridos, em qualquer regra de transição, né, são garantidos. Então, não precisa correr atrás, nada disso. Agora, como na regra atual, como disse o Arismar, tem várias situações, casinhas, a pessoa tem que ver qual é a melhor
maneira, qual é a forma como ela se encaixa e com uma boa orientação, tomar a decisão correta. Mas, claro, é de bom senso que os direitos adquiridos serão mantidos. E as aposentadorias rurais? A conta, como é que faz para ela fechar? Vai ser a partir da reforma da Previdência também? Vai fechar essa conta? Tanto a aposentadoria rural, LOAS, são as partes de assistência social. É uma assistência ao idoso que sai dos tributos gerais. Recolhe esse tributo, o contribuinte paga, o Tesouro recolhe, paga, manda para o INSS e o INSS paga. É uma discussão que pode entrar na reforma. Quanto queremos ser generosos enquanto sociedade àqueles que não contribuíram e estão hoje idosos. Obviamente, quem já tem deve manter seus benefícios, óbvio, ninguém vai tirar isso. A pergunta é se como queremos fazer isso. Estão fazendo o pente fino agora em cima dos auxílios doentes. No caso que não está em conformidade com a lei, né? Por incapacidade. Então, claro que tem todo um trabalho aí de fazer em conformidade com a lei, quem não está, obviamente, sair do sistema. Fraude, porque assim, tem muita fraude no sistema. Tem muita coisa aí para ser feita. Tem que ser combatida. Né? Mas tudo isso não resolve o problema central estrutural, né? Que é, no fundo, nós escolhermos que estado de bem-estar social nós queremos, dado nossa nova estrutura etária. Vocês dois citaram a Grécia em algum momento aqui, acho que vale a gente citar esse exemplo mais detalhadamente da Grécia. Como é que dá para a gente comparar? Ficou bem evidente a quebra do sistema e o corte de benefício radical, né? Estamos falando de um país bem menor que a gente territorialmente, em população, mas na verdade, exemplificar? Enfim, não vou entrar em vários detalhes, inclusive não sei todos os detalhes, mas é a situação clássica de um endividamento do Estado crescente, porque com uma série de estruturas rígidas de gastos e com estruturas de receitas não compatíveis com a estrutura de gastos que foram se acumulando ao longo dos anos. E ficou bola de neve. Todo mundo sabe que uma dívida com juros vira bola de neve. E eles não enfrentaram isso no tempo devido. Quando a bolinha de neve começa a ser formada e você já vê o precipício lá embaixo, você sabe, você segura ela. Se você deixa rolar, aí a mesa é morta. A gente começou a fazer isso, a gente está fazendo isso com a Previdência já há algum tempo. Ainda há tempo de segurar essa bola de neve. Já está maior, precisa mais força para segurá-la, mas dá. Se não fizermos, aí que ela chega como a Grécia. Então, no caso da Grécia, com a dívida do Estado explosiva, chegou a uma situação insustentável de não ter como pagar, ter que renegociar a dívida com os credores. E é isso que aconteceu com eles. Porque, assim, mal comparando, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro sem pagar servidor. Quer dizer, a dívida vai crescendo, não tem de onde tirar. Esse é um ponto importante mesmo do Arismar. A gente está falando muito do INSS, mas tem um problema também no regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos. Eles são menores em números, tanto de contribuintes quanto de beneficiários, mas por conta das regras serem diferentes e o valor do benefício ser muito mais alto que o valor do benefício. Eles se aposentavam com salário integral. E antes eles tinham a paridade, né? Tinha paridade e não contribuía. Quer dizer... Então, ficou uma carga muito pesada para os estados e municípios carregar isso hoje. E aí, de novo, eles estão com esse mesmo problema com o INSS. Geral. Dito isso, alguma reforma foi feita no sistema, embora foi não completa e podemos discutir aqui os detalhes e os problemas delas, mas não sei se vocês lembram a reforma do início do governo Lula em 2003, em que se estabeleceu algumas mudanças para o servidor público. O mais importante foi 41. O mais importante da mudança foi a incorporação da idade mínima, né? E tinha uma coisa importante, que era a regulamentação dos novos através de um sistema novo que tinha um fundo complementar de contribuição, que era o que o Arismar estava fazendo separado. Mas isso não ficou regulamentado por quase 10 anos. Só foi regulamentado no início do governo Dilma, em 2011 ou 2012, o Arismar me corrija, que aí sim, para os novos funcionários, eles têm esse fundo de contribuição. Podemos discutir aí que tem um problema de como regular esse fundo, como administrar, tem que ser transparente, tem que estar solvente, enfim, tem todas essas questões. Que nem fazem agora, Previ. Pois é, para não virar um buraco como esses outros, tem todos os problemas. Mas de pensão que são uma caixa preta. O fato é que com isso se estabilizou o crescimento dos gastos
desses funcionários, né? Vamos dizer que estancou o sangramento. Ainda a carga tributária ainda é alta, eles gastam em torno de 3% do PIB, enquanto o INSS é 8% do PIB, mas se formos considerar as contribuições deve ter 1 para milhão o sistema... de benefícios de servidor e 29 milhões de benefícios previdenciários. É isso. Então do INSS. Do INSS. Mas se fizermos esses gastos e benefícios menos as contribuições, a diferença negativa é igual nos dois. Tá certo? Então, por causa desse valor. Então, de fato, é um problema iminente, principalmente para os estados e municípios. Bom, acho que foi bem esclarecedor, né? A gente conseguiu, pelo menos, traçar aí um panorama de como é que está esse setor da Previdência. Agora vamos esperar pela proposta, efetivamente, que acho que é impossível que ela agrade todo mundo. Dificilmente. Dificilmente vai agradar todo mundo, vai depender muito da negociação aí do presidente Temer com a base dele. Ele é político, né? Ele gosta, oferece jantares e sabe negociar, a gente sabe disso, que ele sabe negociar. Vamos ver que proposta é essa. E eu acho que a gente ainda vai voltar ao assunto certamente, mas por enquanto eu quero agradecer aqui ao André Portela, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e ao Arismar Amorim, que é advogado especializado em Direito Previdenciário. Agradeço pela contribuição, por ajudarem aqui o ouvinte da Rádio Estadão, o telespectador da TV Estadão, entender um pouco mais o que está em discussão, o que está em jogo. Obrigado, André, e até uma próxima. Muito obrigado, Arismar, até uma próxima. Pode contar com a gente aí. Um abraço aos ouvintes. Muito bem. E com isso, com essa discussão, nós encerramos aqui o Estadão Discute desta semana, que teve como tema a reforma da Previdência. Semana que vem, um novo tema relevante em debate aqui na Rádio Estadão e também na TV Estadão. Até lá.